Ei, som. Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, irmão e minha irmã, a vida de cada um neste dia. Quero deixar uma breve palavra do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para o teu coração neste dia, que o Todo-Poderoso nos permite, meu irmão e minha irmã. No livro de Reis 19, que diz assim: Jezabel ameaça Elias, que foge para Horebe. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me faça os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo Elias se levantou e para escapar com vida fugiu. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites a Horebe, o monte de Deus. Deus fala com Elias, e ali entrou numa caverna, no monte, numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava num terremoto. Depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás reis sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois.
adiante dele, e ele estava com a undécima. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após a Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, aqui estão essas almas, Senhor. Peço a ti a revelação da tua palavra. Senhor, a tua palavra que tem todo o poder de santificar o homem, de transformar a mulher, somente tua palavra, Senhor. Vem revelar o oculto escondido, fala conosco, joga por terra as obras, os planos do inimigo contra a minha vida, contra essa casa, contra essa família, contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher, contra essa criança. Meu Deus, vem sobre o Brasil, vem sobre essa nação, vem sobre esse povo, renova nossas forças para buscar a tua face, para que possamos nos voltar ao Senhor sinceramente. Senhor, põe em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Meu Deus, meu Pai, transforma a nossa vida, livra o nosso lar, livra a nossa casa, livra a nossa família. Ó Senhor, fortalece e anima esse coração que muitas das vezes se encontra abatido, entristecido. Renova, traz a alegria e a transformação no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, palavra do Senhor no livro de 1 Reis 19. A palavra do Senhor nos mostra uma experiência que Elias teve com Deus e que também ele passou, experiências boas, experiências ruins, mas de todas elas obteve resposta de Deus. A Bíblia diz que esse grande homem de Deus, Elias, era um homem que obedecia à voz de Deus. Era um homem que orava a Deus, tinha experiência com Deus. Livro de 1 Reis 19. A Bíblia diz que esse homem, ele fazendo aquilo que agradara a Deus, e muitas das vezes desagradara o homem, porque é o que devemos estar fazendo, Muitas das vezes temos que desagradar o homem para agradar a Deus. E temos que entender isso, que tudo aquilo que nos leva a Deus, muitas das vezes, não vai agradar o homem. Levar a verdade e desfazer a mentira, Muitas das vezes não vai agradar o homem, não vai agradar você mesmo, mas tem de ser feito. E a Bíblia diz que haviam falsos profetas em Israel, que estava ali levando Israel à decadência, levando Israel à idolatria, porque aquele povo foi um povo chamado para adorar unicamente um só Deus, unicamente um Deus, e estava tendo ali falsos profetas, falsa adoração. E ali o homem de Deus, por nome Elias, ele estava ali falando o evangelho, pregando o evangelho para aquele povo. Só que quem dominava aqueles falsos profetas era uma falsa profetisa. Ela era uma cultuadora pagã chamada Jezabel. Ela era também ali filha de um dos sacerdotes rei daquelas idolatria de Baal. E a Bíblia diz que Deus levanta esse profeta para falar o povo, para mostrar o poder e o prodígio de Deus. Só que em meio à vontade de Deus que Elias estava fazendo,
Como a Bíblia diz, e é verdade, que a força está da banda dos opressores. E ali, aquela mulher se levanta contra o homem de Deus, Elias. E ali então, ela ameaça Elias de morte, dizendo: vive os deuses, e assim me faça os deuses e o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. Porque Elias tinha matado os profetas falsos de Baal. Elias tinha envergonhado os profetas de Baal, os profetas falsos. A Bíblia diz que então Elias, ele foge para escapar, para poder salvar a sua vida. Veja bem, meu irmão e minha irmã, que para você fazer o que Deus manda, nem todos vão estar a teu favor, vão te ajudar. Mas a Bíblia diz que Deus era com esse homem, e ele se dispôs a buscar a face de Deus, em meio à perseguição, em meio àquilo que ele estava passando, por causa da palavra de Deus, por amor à voz de Deus, por amor à palavra de Deus. Veja bem, meu irmão e minha irmã, que Jezabel estava no poder. Ela dominava sobre Israel também, porque ela era rainha, esposa de Acabe, rei de Israel. A força estava da banda dos opressores, meu irmão e minha irmã, mas eles não tinham o consolador que Elias tinha. Elias, meu irmão e minha irmã, em meio à perseguição, em meio ao levante que veio sobre a vida dele, uma rainha perseguindo ele, se levantando contra a vida dele por causa da verdade, porque ela não aceitava a verdade, que Israel tinha que adorar unicamente um Deus. A Bíblia diz que Elias, naquele momento, se dispôs a ir buscar a Deus no monte de Deus, no monte Horebe, mas ele estava meio desanimado, ele estava abatido em ver todo aquele povo não aceitar a palavra de Deus. Veja bem, meu irmão e minha irmã, que ele se dispõe a buscar a Deus 40 dias e 40 noites andando e caminhando. Oh, meu amado, mas Senhor, só vitória, força, paz. Estamos aí levando a palavra. Tem que correr atrás. A palavra de Deus diz, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe mais, que Elias, antes de ir buscar a Deus, porque ele teve a primeira resposta de Deus, ao se deitar debaixo de um pé de zimbro, ele ali, meu irmão e minha irmã, vai se deitar debaixo do pé de zimbro desanimado. Mas a Bíblia diz que Deus prova a ele que era na vida dele, enviando um anjo com alimento para ele, para sustentar aquele homem, para segurar a vida daquele homem. Hoje em dia, na casa do Senhor, para estarmos cada vez firmes, né? Devemos estar tomando a Santa Ceia, né? Porque o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não come da carne dele e não bebe do sangue dele, de Jesus, tá? Não é do homem, não. Não tem vida em si mesmo. Veja bem, a Bíblia diz que Elias é sustentado pelo anjo de Deus. Deus envia um anjo para o alimentar, em meio àquele desânimo que ele estava, em meio àquela tristeza que ele estava, porque sofrendo perseguição de uma rainha. Mas a Bíblia diz que Deus responde àquele homem, em meio à sua tristeza. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, você se encontra assim também hoje, triste, depressivo, depressiva, quem sabe sofrendo uma perseguição, uma humilhação. Mas hoje o Senhor fala contigo, hoje o Senhor fala com você, que Ele é contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo, que Ele é contigo. Mas é necessário fazer como Elias fez, né? Buscar a face do Senhor e não desanimar.
A Bíblia diz que ali estava Elias desanimado, mas o anjo do Senhor sustentando, o alimentando, porque a Bíblia diz, e é verdade, que não é só de pão que vive o homem, mas também da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. A Bíblia diz que a carne, meu irmão e minha irmã, para nada serve, mas o Espírito é quem vivifica o homem. Então veja bem, meu irmão e minha irmã, que aquilo que muitas das vezes, dentro da palavra de Deus diz, e é verdade, aquilo que muitas das vezes é impossível aos teus olhos, é possível para Deus. Muitas das vezes é impossível para você. A situação, a circunstância que você se encontra, muitas das vezes aos teus olhos é impossível. Mas o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele deixou claro para nós que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, meu irmão. Mas só que muitas das vezes você olha para o tamanho da situação, muitas das vezes você está olhando para a circunstância da vida, para o materialismo, para o gigante que se levantou na tua vida e não olha o tamanho do teu Deus. A Bíblia diz que Elias, em meio à perseguição, em meio à tristeza, Deus enviou um anjo. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, tem mistérios na nossa vida que você contando para o homem, ele não acredita, ela não acredita que Deus fez na tua vida. Muitas vezes você contando, muitas das vezes muitos não acreditam. Foi o que aconteceu com Elias, esse anjo sustentando, alimentando ele. Muitas vezes você contando, muitos não acreditam, meu irmão e minha irmã. Mas eu quero dizer para você que Deus é vivo, que aquilo que muitas das vezes aos teus olhos é impossível, Deus é poderoso para tornar possível, meu irmão e minha irmã. É necessário fazermos como Elias fez, se dispor para buscar a Deus, deixar as falsas amizades, as falsas doutrinas, os falsos deuses que hoje em dia dominam no mundo. Escuta, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que se o mundo nos aborrece, é porque nós não somos do mundo. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. A Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou claro dizendo que o mundo jaz no maligno. O mundo não está totalmente em Deus. O mundo jaz no maligno, entenda. Ah, mas só que, né, eu creio nesse meu Deus, eu vou fazer minha fezinha nele. A Bíblia diz que só unicamente o teu Deus adorará e somente a Ele servirás, meu irmão e minha irmã. Mas muitas vezes você está depositando a tua fé, depositando em um Deus contrário, errado. Venha, meu irmão, para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir a Deus o Pai se não for por meio de Jesus. Esquece, não tem atalho, não existe. Para o céu, pode esquecer. Você pode ir aqui na terra e fazer um atalho. Você consegue ali fazer um caminho ali e tal. Mas para ir até Deus, somente por meio de Jesus Cristo. Só. Não tem outro caminho, não. Jesus Cristo deixa claro, meu irmão e minha irmã, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Elias, ele se dispôs a buscar esse Deus verdadeiro, sabendo ele que iria obter a resposta, sabendo ele que não haveria outro caminho a não ser ir até o monte de Deus, partir para a oração, né? Partir para a busca incessante ao Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, para você obter a resposta de Deus,
Você tem que insistir. Entenda, não é desanimar, é insistir. Assim como a salvação da alma é por meio da insistência, é por meio de exercer forças. Porque para obter o reino dos céus, meu irmão e minha irmã, o Filho de Deus deixou claro para nós, Jesus Cristo, que para obter o reino de Deus, temos que exercer forças, meu irmão e minha irmã. Tem que exercer força. O mal está na porta aí, jaz a porta. Ele está na espreita, esperando somente o homem e a mulher deixar a palavra de Deus. O inimigo da nossa alma, ele só está esperando o homem se desviar, a mulher se desviar para entrar na vida e começar a arrasar a vida dele e a vida dela. Mas Elias, meu irmão e minha irmã, ele não desanimou em buscar a Deus. E quando ele estava desanimado, mas não desistindo, ele teve a resposta de Deus. Deus enviou um anjo para sustentar Elias. Meu irmão e minha irmã, quando Deus me deu uma vitória, um dia na minha vida, um dia não, várias vezes, né? Mas um dia que Todo-Poderoso fez algo tremendo na minha vida, quando Ele me deu essa grande vitória, meu irmão e minha irmã, eu saí totalmente sem entender o que era aquilo que estava acontecendo. E é assim, meu irmão e minha irmã, quando o Todo-Poderoso trabalha na vida do homem e da mulher, que não desiste em buscar Ele, que não deixa Ele por nada nessa vida. O Todo-Poderoso é poderoso para responder o homem e a mulher. Mas quando se desvia, começa a deixar a Deus e seguir os desejos da carne, o adultério, a prostituição, a fornicação, começa a querer ir para as festas, baile funk, né? Querer só satisfazer a carne, a família fica à mercê do mal, né? O inimigo começa a entrar na família, começa a estragar a família, começa ali então a acontecer coisas dentro da família que nunca acontecia, não acontecia antes. Começa a vir maldição terrível, porque a Bíblia diz no livro de Jeremias 17 a seguir, que maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor. É maldito todo aquele que começa a deixar a Deus e satisfazer a carne, né? Porque a carne, meu irmão e minha irmã, para nada serve. É o Espírito quem vivifica o homem, meu irmão e minha irmã. E o único que pode vivificar o homem, somente Jesus Cristo. Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, meu irmão e minha irmã. Entenda aí a realidade. Entenda a verdade. Que sem Jesus nada podemos fazer, meu irmão e minha irmã. Essa é a realidade. Você não pode fazer nada sem Jesus. Não adianta você tentar. Você não vai conseguir. Sem Jesus não tem como. A Bíblia diz que Elias, vendo que ele não podia nada sem Deus, ele pediu a morte. Elias, vendo a tristeza, Elias clama dizendo, disse assim ao Senhor, né? E pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Em meio à sua tristeza, em meio à dor, e ele sabendo que sem Jesus, sem Deus, ele não podia fazer nada, pediu a Deus a morte, né? Basta, Senhor, porque eu não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida. Toma agora a minha vida, Senhor Deus, né? Elias, vendo que sem Deus ele não podia fazer nada, ele clama ao dono da vida, né? Porque muita gente, eles acham que tirando a vida, a própria vida, resolve. Não, você tem que pedir ao dono da vida, se ele vai querer tirar a sua vida. Você tem que pedir ao dono da vida, que é Deus. É bíblico.
mas o Todo-Poderoso te dará a resposta também, como ele deu a Elias. Porque muita gente já acha que é melhor tirar a própria vida, né? Mas não, meu irmão e minha irmã. A melhor coisa é pedir ao dono da vida se é da vontade dele te levar ou não. Veja bem, meu irmão e minha irmã, que há caminhos que aos olhos do homem é bom, é aprazível, né? Mas o fim dele é caminho de morte, meu irmão e minha irmã. É caminho de morte. Mas Elias foi para o caminho da vida, buscar a Deus, buscar a resposta de Deus. Eu não sei o que você está passando, o que você precisa, mas faz como Elias fez, faz como o Senhor Jesus Cristo fez, em meio à angústia e perseguição. Vai para o monte, vai para o monte de Deus, vai buscar a Deus, como fez Elias. Em meio às suas dores e angústia, perseguição, ele foi buscar a Deus. E quantos não buscam a Deus, né? Não põem na mão de Deus. Mas hoje o Senhor te chama para buscar a Ele de todo o coração. Hoje o Todo-Poderoso te chama para se humilhar a Ele, buscar a Ele quanto pode achar, invocar a Ele enquanto Ele está perto, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te dou pela palavra que o Senhor me deu nessa manhã, nessa tarde. Meu Deus, meu Pai, Senhor, vem abençoar esse homem, vem abençoar essa mulher, essa casa, essa família. Livra, guarda de todo mal, vem livrar esse bairro, vem livrar essa nação brasileira, vem guiar o teu povo, livra e guarda de todo mal, no nome de Jesus.